Neste vídeo, você verá como as nossas atitudes podem salvar um relacionamento ou afundá-lo de vez. Olá, meu nome é Hudson Nunes, eu sou coach para casais cristãos. No vídeo passado, no vídeo número 2, eu falei sobre as 3 dimensões de um ser humano. Na visão de Paulo Apóstolo, ele disse que o nosso ser inteiro, para conservar irrepreensível na santidade, ele precisa estar totalmente equilibrado. Ou seja, o espírito, a alma e o corpo. Essas três dimensões precisam estar completamente equilibradas. Expliquei também como elas agem isoladamente e como uma interfere na outra. Para você ver este vídeo, confere na descrição um link para que você possa assisti-lo também. Mas agora nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as práticas dessas 3 dimensões no nosso dia a dia. Começando então, só um resumo falando sobre essas 3 dimensões. Então o espírito é aquela parte que nos liga ao Espírito de Deus. Então nós vimos que o inimigo de Deus tem trabalhado exatamente nesta área, para nos afastar de Deus. A alma era carregada de nossas emoções, nossas lembranças, o inconsciente. Então esta é a alma. E o corpo é o corpo físico, o nosso corpo, a nossa área fisiológica, é a matéria em si. Eu vou contar uma história para vocês de um caso onde eu atendi um casal idoso. E o homem estava sofrendo com câncer no estômago. Então eles pediram para orar para eles, né? E no meio da oração, o Senhor me mostrou exatamente a seguinte frase: homem não chora, engole o seu choro. Ficou muito forte isso para mim. Eu comentei exatamente essa frase. Homem não chora, engole esse choro. E a esposa desse senhor disse que o pai dele, desse senhor, batia muito, severamente, chegava a espancar. E quando batia, o filho dele chorava muito. E o pai severamente corrigia: homem não chora, engole esse choro. E esse senhor levou esse rancor para a sua vida inteira, não perdoando o pai por essas atrocidades. O pai faleceu, ele continuou carregando esses rancores dentro da alma. Precisava de perdão, ele precisava perdoar o pai dele. Então eu conscientizei na oração o quanto que o perdão é mais benéfico para aquele que dá o perdão daquele que recebe. Então ele precisava disso. Eu não expliquei para ele, eu não cheguei a explicar sobre as doenças psicossomáticas, mas aquele câncer no estômago poderia ter essa origem na falta de perdão. Mas eu conscientizei que ele precisava liberar o perdão. Até então ele se convenceu de perdoar o pai dele. E aí fomos trabalhar um momento muito forte de perdão. Até então, aquele homem que há dezenas de anos, com a cara sempre carrancuda, nunca chorou, ele começou a desabar em lágrimas, em choros convulsivos. Criou-se abaixo dele uma poça de lágrimas e saliva, de tanto que ele chorava. Foi então que ele liberou o perdão. E depois ele foi embora da oração totalmente sorridente. Eu fiquei feliz com isso. Mas mais feliz ainda foi quando dias depois a esposa dele me contactou e disse que ela teve uma notícia maravilhosa, que o Senhor foi fazer um outro exame e constatou que não existe nenhum câncer no estômago dele. Eu fiquei muito feliz,
porque o mérito foi todo dele. Ele que buscou essa fé. Ele que buscou liberar o perdão e perdoar o pai. E com isso, comprovou que o câncer que estava no estômago foi exatamente originária da falta de perdão. Então, quando ele conseguiu liberar o perdão para o pai dele, imediatamente o câncer já tinha saído. Como você pode perceber, mexer com a alma de alguém pode ser extremamente perigoso, pois você pode fazer com que essa pessoa sofra as consequências, não somente na alma dela, mas também no corpo dela. A alma é como se fosse um copo cheio de água limpa, pura, como essa aqui. Imagina essa água, imagine esse copo fosse exatamente a alma nossa, juntamente com essa água pura. Então, quando a gente começa a despejar lixo dentro da alma do outro, o que acontece? Imagine que isso é todo lixo, toda a raiva, todo o desprezo que a gente tem naquele momento de raiva, de rancor, naquele momento onde as emoções estão bem afloradas. E aí nós derramando isso numa alma que está pura. Então esta água que era pura já está contaminada, já está suja. Um pouquinho que eu derramei e ela já ficou suja. Exatamente isso que acontece com a nossa alma. Quando depositam porcariadas, quando entram nos nossos ouvidos, ou através de nossas ações, ou ações do outro, né? Ou através do olhar do outro que nos prejudica, é isso que acontece. Tanto quanto faz com você, quanto o que você faz com seu parceiro, parceira. Agora veja isso aqui. Imagine então que este copo seja a sua alma, que foi sujo pelas injúrias do outro ou da outra pessoa. E aí você pediu a Deus, né, que essa pessoa ela tivesse um encontro com Deus. E ela realmente teve um encontro com Deus. E aquela água suja que foi derramada antes, ela foi transformada limpa. Então, o seu parceiro ou a sua parceira agora está assim, com água limpa, pura. Você viu a transformação na vida dele. Porém, as consequências do antigo parceiro ou parceira ainda está em você. E não adianta eu colocar mais água, que esta água ela vai continuar um pouquinho mais clara, mas vai continuar ainda suja. Eu coloco mais água e ela continua mais suja. Eu posso colocar o copo todo, ela continua suja, veja. O que muitas vezes acontece é que o outro me completa a ponto de eu ser extremamente realizado com o outro, mas o outro não consegue preencher o vazio que ficou. O outro não consegue consertar totalmente as destruições que aconteceram com ele. Tem um ditado que diz bem assim: leva-se a vida toda para conquistar a confiança de alguém, mas basta alguns momentos rápidos para destruir toda a confiança adquirida. Então é exatamente isso aqui, ó. Para recuperar totalmente a beleza da água pura, o outro não consegue fazer isso tão completamente. Então quem pode fazer por nós? O próprio Deus. Então Deus derrama o amor dele sobre nós e ele restaura a vida totalmente do casal. Então imagine que essa jarra é uma simbologia do que existe o amor de Deus.
Imagina o que está aqui dentro seja o amor de Deus. É claro, essa água está limitada por essa garrafa. Mas o amor de Deus é infinito. É como se existisse uma água infinita. É como se eu tirasse água aqui e a água nunca acabasse. Mas vamos fazer de conta, uma simbologia, que essa jarra é o amor de Deus. Então, quando o amor de Deus é derramado sobre um coração de uma pessoa totalmente destruída, que mesmo possa ter um coração melhorado, né, um coração sadio, teve um coração mais curado pelo que o outro conseguiu fazer com ela, mas ainda tem as sequelas, somente Deus pode tirar as sequelas. Somente Deus pode devolver a água pura que foi um dia colocado sobre ela. Então imagina só, Deus fazendo isso, olha. Somente Deus pode transformar uma vida inteira, completamente. Curar a alma, o espírito e o corpo de uma pessoa. Por isso que um casal, quando eles entregam a vida deles, a vida matrimonial deles a Deus, primeiramente, a vida deles começa a dar um sentido, começa a transformar. Eles começam a levar o relacionamento a um outro nível, elevando o nível do relacionamento a um nível extraordinário, uma vida épica num casamento. Então, primeiramente, o primeiro passo para a transformação da vida do casal é exatamente a entrega completa do casal a Deus. Ah, Hudson, mas eu me entrego a Deus, mas o meu marido não. Então, existem outras coisas que nós precisamos trabalhar, que também é o autoconhecimento, para que você possa ganhar o coração do seu marido, da sua esposa, entendeu? Então, Deus faz a parte dele, mas também Ele quer que nós façamos a nossa parte, correto? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, o seu curtir aí no YouTube, no Facebook, não sei de onde vocês estão vendo. Se você está me acompanhando pelo Facebook, curte a página. Se você está me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal e também clique no sininho para ativar as notificações. Fica com Deus. Shalom. Fui! Se você gostou do seu... Corta, vamos lá. Então, o seu parceiro, sua parceira... E esta água... Essas três dimensões. Então, o espírito é aquilo... É o nosso ser... O nosso espírito é aquele... Corta isso aí, o Edson. Vamos partir para a próxima, tá? O espírito é aquele